gente vai falar sobre coesão e coerência. Mais sobre coesão, que a apostila traz. Mas eu já vou diferenciar, né, esses dois conceitos importantes para um texto, né? O texto tem que ser coeso e coerente. Então a gente tem que saber o que é isso, né? E como usar isso, como tornar um texto coeso e coerente. Então a gente vai estudar isso. Vejam já a imagem que eu trouxe aqui, ó. Então na nossa cabeça aqui a gente montando um texto aqui. Já dá uma ideia do que seria. Vamos lá. Então, diferença entre coesão e coerência. O que é um texto coeso? O que é coesão? É a ligação entre partes do texto, tá? Palavras, expressões, frases e parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Então, um texto coeso é aquele que você conectou as partes dele. Como você conecta? Conectivos, tá? A gente até viu isso quem está no oitavo C em espanhol. Então, basicamente, preposições e conjunções. Claro que assim os gramáticos falam, tirando a interjeição, todas as outras classes gramaticais podem ser usadas e são usadas para ligar as partes de um texto, tá? Então, mas pensem, algo que a gente já trabalhou. Conjunções coordenativas, né? Os 5 tipos lá, você usa para ligar um texto. Então, nós já vamos ver um exemplo disso num texto, um pequeno texto, tá? Então, a coesão é isso. Você usar palavras que liguem outras palavras, outras expressões que liguem frases, orações e os parágrafos do texto. O texto todo ele tem que estar conectado para ser fluido, para você ter uma leitura boa, fácil de compreender, tá? E o que é coerência? É a relação semântica que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido. Como assim, professor, uma unidade de sentido? Você vai começar um texto falando sobre basquete, você termina falando sobre basquete. Então, isso é uma unidade de sentido, ter um sentido. Um texto coerente é o que fala uma coisa só, tá? Não vai começar falando de basquete e no segundo parágrafo você começa a falar de jacaré e termina o texto falando de jacaré, ninguém vai entender nada. Fica um texto incoerente, tá? Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Então, a gente tem um pequeno texto aqui da Clarice Lispector que se chama Último Recurso. Então, já começa pelo título, vamos ver, para a gente pensar se é um texto coerente. Se ele tem uma unidade de sentido, se ele fala sobre a mesma coisa, uma coisa só. Então, o que é o último recurso? Vamos ler. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso. Então, ela está falando que quando a gente tenta fazer com que a pessoa goste da gente e a gente não consegue, resta uma última coisa a ser feita, que é o último recurso. Vamos ver o que é o último recurso. Não fazer mais nada. É esse o último recurso. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto, ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Então é para desistir daquela pessoa que negou os sentimentos que você buscava e procurar em outra pessoa, tá? Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Então ela está falando que os sentimentos eles nascem espontaneamente. Não tem que forçar ninguém a gostar da gente que não dá certo. Às vezes é inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Então está querendo dizer aqui que às vezes a gente se esforça muito e não é amado, e às vezes a gente não faz nada e a pessoa gosta da gente, mesmo assim. Então, está mostrando que esse sentimento do amor ele nasce espontaneamente. Não é por esforço da gente, né? Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Então, está dizendo que a gente sempre gosta de alguém que não gosta da gente, ou gosta mal, ela usa essa expressão, e desprezamos quem melhor nos quer, quem muito nos ama a gente despreza, não cuida. Assim, repito, para concluir o texto, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, ou de mais nada fazer. Gente, esse texto não é coerente, ele não tem sentido, uma unidade de sentido, ele não fala sobre uma coisa só. Fala. Então ele vai falar que quando você não encontrar o amor, desista, não force, não tente ser amado, que não vai rolar. Então ele é um texto coerente. Tá, entendi o que é coerência, professora. É falar uma mesma coisa no texto.
Beleza, tá? E o que é a coesão? A coesão, ela vai aparecer nos elementos que ligam um texto. Pode ver que aqui eu coloquei eles são em negrito, são destacados. Então a gente tem o quando, para que vai ligar, tá? Vamos ver aqui, ó, por isso, vocês usam isso aqui bastante, né? Uma locução conjuntiva, tá? Tem o que é um pronome, tá? Às vezes é uma locução. Então, gente, daí a coesão vai estar nesses elementos, né? Ó, por isso, uma locução conjuntiva, o que é um pronome, o pois, que é uma conjunção também, né? Explicativa. Então, todos esses conectivos são palavras que conectam, ligam. Todas essas palavras aqui, a gente não vai analisar uma por uma para classificar, né? Porque a gente até tem pronome, tem artigo, enfim, conjunções. Então, a gente usa elas para ligar, conectar as partes do texto e esse texto flui melhor na leitura, tá? Ele está todo conectado. Isso é a coesão, beleza? Então, aqui a gente vai ver dois tipos de coesão que a apostila de vocês traz. A primeira é a coesão referencial. Ai, o que é isso, professora? Ocorre quando usamos as classes gramaticais para recuperar certos termos dentro do texto. O objetivo é evitar repetição. Então, eu sempre falo para vocês não ficarem repetindo o texto. Daí vocês colocam lá ele. Aí eu falo, tira esse ele, coloca outra coisa. Então, essa substituição que você vai fazer, o nome dessa substituição é a coesão referencial. Você vai colocar um outro termo que ele faz referência, por isso que é referencial, faz referência a outro que foi dito, tá? Então, a gente pode fazer isso com substantivos. Exemplo, Fernando Pestana é bem conhecido entre os concurseiros. A obra desse gramático tem grande prestígio. Então, nós temos gramático, que é um substantivo, que eu estou usando esse substantivo para não repetir o nome do gramático, que é Fernando Pestana. Então, isso aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o meu texto ser coeso, tá? E usando a coesão referencial. Eu estou fazendo o gramático, o substantivo, ele faz uma referência ao Fernando Pestana. Se eu colocasse a Fernando de novo, ficava ruim, fica repetitivo, né? Aí o texto não flui. Também tem a elipse. Nossa, a elipse vocês fazem também, sem saber, né? Lembrem-se do sujeito elíptico, oculto. O que é isso? Quando você esconde alguém, né? Uma palavra dentro do verbo, tá? Então você vai fazer a referência também. Vejam lá. O aluno se preparou para as provas. Estudou muito e conseguiu a aprovação. Então a gente faz com o verbo. Quem que estudou muito? Quem que conseguiu a aprovação? O aluno. Eu só não coloquei de novo que ia ficar horrível. Imagine colocar o aluno se preparou para as provas. O aluno estudou muito e o aluno conseguiu a aprovação. O texto não fica bom, não fica coeso, tá? Então a gente tem que evitar a repetição usando a elipse aí no caso, que é o que a gente pode usar, que é a coesão referencial, fazendo referência a algo que já foi dito anteriormente, tá? Adjetivos a gente também pode usar. Relacionadas ao tabaco, esse é o adjetivo, relacionadas. Vamos ver quem que ele está adjetivando, né? Quem que ele está caracterizando. Dói imaginar que o Brasil tenha gastado 0,5% do PIB em 2011 para tratar doenças. Então, o que são relacionadas ao tabaco? Doenças, tá? Então, relacionadas é um adjetivo, tá? Que está fazendo referência a algo, ó, que foi dito depois. Isso é importante. Geralmente a gente usa, né, essa coesão referencial para retomar algo que foi dito anteriormente, antes. Mas dá para também, né, fazer referência a algo que vai ser dito ainda. A gente vai ver essa diferença também. Tem dois nomes para isso, bem feios, por sinal. Então a gente pode também fazer a coesão referencial acontecer através de artigos definidos, tá? Exemplo, um guarda de trânsito multou um carro estacionado em situação irregular na rua em que deixa meu carro. Aí, ponto. Né? Continuando o texto. Tenho sorte por conhecer o policial. Então, o é o artigo aqui definido que retoma, né, guarda de trânsito, que multou um carro estacionado na rua lá em situação irregular. Aí ele fala, tenho sorte por conhecer o policial.
Veja que tinha que ser também o policial. Se eu colocasse um policial, ia ficar estranho, porque um policial é qualquer policial. O policial é esse que trabalha nessa rua, que daí tipo, não vai botar ele porque eles são camaradas. A corrupção no Brasil começa aí, né? Uma delas. Aí a gente pode usar também pronomes para retomar alguma coisa, né? Mantendo o texto coeso. Ó. Ou o sistema muda de bom grado, ou as multidões tomando as ruas vão obrigá-lo a mudar. Quem que esse obrigá-lo? Quem que esse louco? Está fazendo referência a quem? Está retomando quem? Tá? O sistema. Tá? Então, ou ele muda ou a gente vai obrigar ele a mudar o sistema. Beleza? Aí tem mais um exemplo com um pronome aqui também. Ó. Os dois que você ajudou já estão recuperados. O que retoma os dois? Tá? Aí você vai falar, nossa professora, mas é muita coisa, eu tenho que decorar isso? Não. O que é importante que cai em PSS, cai em prova do vestibular do APG? É você saber, por exemplo, que esse que está retomando quem? Você saber quem que ele está retomando. Ah, é os dois. Tá? Você saber que esse lo está retomando o sistema. Então, é bem mais uma coisa de interpretação. Tá? Não tem que decorar nada. Numerais a gente utiliza também para retomar, para não ficar repetitivo. Ó. Ana, Júlia e Maria Clara passaram. Tipo, passaram no vestibular, no concurso. Mas só a primeira se classificou. Então, usa um numeral, primeira, para me referir a quem? A Ana, que foi a primeira que eu disse. Tá? Então, só ela se classificou. Também, certo, usamos verbos vicários. Sempre tem esses nomes feios, né? Então, o que são verbos vicários? São verbos que eles fazem a vez de outros verbos. Ou seja, você já usou um verbo, aí você vai usar outro lá para não repetir esse primeiro, tá? Então, quais são os verbos vicários? O fazer e o ser. A gente usa eles para não repetir algum verbo que a gente disse antes. Exemplo. É preciso acabar com a corrupção de uma vez por todas. Mas como fazê-lo? Então, esse fazê-lo, esse verbo aqui, está retomando o quê? Está fazendo a vez do verbo acabar. Como acabar? Então, para não repetir o como acabar, que ele já disse antes, ele usou esse verbo vicário fazer. Tá? E também advérbios, a gente pode usar para evitar a repetição e manter o texto, deixar o texto coeso. Tá? Veja um exemplo. O Brasil e os Estados Unidos são países que conservam um certo grau de preconceito. Mas lá, então esse lá, que é o advérbio, né, lugar, está se referindo aos Estados Unidos. Chega a ser pior que aqui. E o aqui, que é outro advérbio de lugar, está falando do Brasil. Então a gente usou os dois para não repetir o Brasil e os Estados Unidos. Então é isso aqui que é a coesão referencial. Você usa uma outra palavra que faz referência a algo que ou foi dito antes, que é o que a gente faz mais no texto, ou a gente pode também fazer, a gente viu um exemplo disso, para falar sobre algo que vai vir ainda. Tá? Aí eu trago aqui, nossa, professor, vai precisar decorar esses nomes? Não, eu dou na prova. O que vocês têm que saber? O que eu vou cobrar na prova de vocês? Já adianto aqui. Quando eu falar, ó, esse pronome está retomando, eu destaco o pronome, ele está retomando quem? Ele está fazendo referência a quem? Nessa coesão referencial. Então é isso que você vai ter que saber. Interpretar, esse pronome está retomando aquele termo que veio lá antes, esse termo. É isso que você vai ter que saber. Então a gente tem aqui, ó, valor anafórico ou valor catafórico. Isso aqui é só para você distinguir, diferenciar se o termo que você está usando ali para substituir o outro, ele está substituindo um termo que veio antes ou que veio depois. Então veja, anáfora é um termo que recupera o outro que o antecedeu no texto, que é o que a gente faz. Você falou lá, Fernando, nananana, depois ponto, ele, você usou um pronome. O ele tem o valor anafórico. Por quê? Porque ele está retomando um termo que foi dito antes. Isso é o anafórico, tá? E agora, a catáfora ocorre quando um elemento tem como referente um termo posterior, tá? Então, ó, primeiro exemplo de anáfora. Aquele aluno passou na prova uma pergunta, mas ele nem estudou. Então, eu tenho aqui um elemento que a gente vai chamar, né, de elemento anafórico, que tem valor anafórico, que é a coesão referencial, porque ele está retomando aluno, aquele aluno.
Então, está retomando o que veio antes dele, por isso que é anafórico. Anafórico antes. Lembre disso, tá? E o catafórico, ele vai fazer referência a algo que vai vir depois. Como assim, professor? Isso é quase a gente não faz, né? Então, exemplo, ela, sempre ela. Quem que é esse ela? Vai vir depois. Catafórico, ó. Clarice Lispector, escrevia difícil. Beleza? E agora, o segundo tipo, que é o mais fácil, coesão sequencial. Então, pensa comigo, coesão referencial é aquela que você faz referência ao termo, né? Ou você vai resgatar esse termo que foi dito antes, anafórico, ou você vai fazer referência ao termo que vai vir depois, né? Que tem valor catafórico. Coesão sequencial é quando você usa conectivos para dar uma sequência no texto, para ligar, conectar esse texto e fazer com que ele flua, tá? Então, ó, ocorre quando se usam conjunções, locuções conjuntivas, preposições e toda uma série de classes gramaticais, normalmente para conectar orações dentro do texto, dando uma sequência à leitura, tá? Estabelecendo uma lógica. Lembra que eu falo, vocês viram isso, nas conjunções coordenativas. Se eu coloco um mas depois de uma oração para iniciar uma outra, esse mas, ele estabelece uma relação de sentido, ele liga as duas orações, mas ele está se opondo, essa oração que vem depois, quebra a expectativa do leitor que foi feita, né, construída na primeira oração. Está se opondo, essa ideia se opõe à primeira, tá? Se eu coloco um e, por exemplo, então esse e, qual que é o sentido? Ele vai somar, vai colocar outra informação, tá? Exemplos, coloquei aqui, ó. Eu estudei muito e adquiri conhecimento. Então eu fiz uma ligação ali, colocando e, outra informação, tá? Então isso é coesão sequencial, você vai colocando palavras, conjunções, preposições, locuções adverbiais, pronomes, artigos para ligar os pedaços do texto, tá? Mas não consegui passar no vestibular dessa vez, aí tá a conjunção mas aqui, ó, quebrando a expectativa, estudou muito, mas não conseguiu passar. Pois, por que ele não conseguiu? Tá explicando, ó, fui mal em matemática. Portanto, tá? Conclusão aí, precisa estudar mais. Então essa é a coesão, né, sequencial. Para essa semana é isso. Vamos fazer exercícios na apostila sobre coesão.